Muito bem. Na segunda e terça, nós vamos avançar para aqueles 15 verbos que o autor mencionou na lição da semana passada, na terça-feira. Primeiramente, considerando os 7 verbos na lição da segunda-feira, aquilo que o amor é, e depois, na terça-feira, aquilo que o amor não é. Então, nós vamos nesse quadrante. E antes disso, eu vou pedir para a produção projetar aqui os versos 4 a 7, de onde nós vamos extrair estas 15 características. 7 positivas, 9 negativas, elas não estão assim nessa ordem, elas estão misturadas, mas vamos à leitura. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aí estão estas 15 características que nós iremos dividir da maneira como mencionei. Na lição de hoje, vamos considerar as 7 características positivas. O apóstolo, diz o autor, e eu gostei disso, personifica o amor, para que enxerguemos como se comporta alguém cheio desse amor, impulsionado pelo Espírito. Essa personificação é justamente pensando em alguém que recebeu de Cristo esse amor, como é que ele age, como é que ele se comporta, como é que ele se conduz. O amor está mais relacionado nestes 15 verbos a ações que devem ser feitas e ações que não devem ser feitas do que a sentimentos e emoções. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O amor é paciente. As diversas traduções combinam aqui. Isso significa perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. O autor vai dar o termo grego. Eu não vou usar esses termos, mas ele dá aqui os termos gregos em todos eles. Eu vou pular essa apresentação, porque o que nos interessa é o significado, não é o termo grego. Então, a paciência também, além da perseverança diante de circunstâncias difíceis ou tribulações, é também aplicada pode significar também, deve significar, tolerância com os outros, seja com aqueles que erram contra nós, seja com aqueles que precisam que nós exerçamos tolerância por fragilidade, por fraqueza ou qualquer outro sentimento, especialmente para com aqueles que erram contra nós. Também é indicado aqui que essa virtude aponta para uma tranquilidade, uma serenidade no lidar com as contrariedades e esvazia qualquer sentimento de vingança, uma vez que vingança pertence ao Senhor. Isso é ser paciente. O amor, então, é bondoso, segunda característica. Esta palavra que ocorre, usada por Paulo aqui, é a única vez que ela ocorre no Novo Testamento, embora palavras da mesma raiz vão aparecer com frequências em outras partes da Bíblia. Mas o significado desta palavra é amar com bondade, apontando uma imitação da misericórdia e da compaixão de Deus. Eu fiquei pensando, impressionado com isso, quando nós agimos com bondade. A pessoa que é bondosa, ela está imitando as virtudes da compaixão e da misericórdia de Deus, num mundo que, via de regra, pouco se vê hoje a aparição, a demonstração destas duas qualificações. O comentário bíblico tem uma longa, 3 páginas, ele coloca vários atrativos de cada uma dessas virtudes, está no volume 6, páginas 858 a 861, e ela indica o seguinte, irmãos, que aqui também indica a virtude de ser gentil, atencioso, cortês, suave. Há muitas pessoas que são bondosas, mas às vezes são toscas, rudes, um tanto agressivas. Então, esta graça do amor, ela
permite que a bondade também refine os tratos da cortesia, da gentileza, da suavidade. Que coisa linda! Uma forma de atenciosa, não só ser bondoso, mas ser bondoso com essa graça adicional de gentileza e bondade. A terceira virtude, alegra-se com a verdade. Bom, esta terceira virtude expressa a capacidade de experimentar alegria juntamente com outra pessoa. É uma reprodução do que Paulo já havia dito: chorar com os que choram, mas alegrar-se com os que se alegram. Demonstrar também alegria pelo livramento, pela salvação de pessoas, cura de doentes, de pessoas que estavam no mundo e numa vida de pecado, que aceitaram a mensagem, houve transformação. Ter alegria com as coisas que alegram as pessoas. Se deleitar nas virtudes, nas coisas boas e positivas, e não nos defeitos, nas falhas que as pessoas têm. Essa é a terceira. Agora, então, as quatro estão no mesmo verso, que é o verso 7, que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, vamos considerá-las rapidamente uma a uma. A primeira, tudo sofre. Aqui, o autor destaca a capacidade de suportar provações e dificuldades, e ele usa uma palavra que no sentido de ter resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se adaptar, de superar dificuldades, circunstâncias contrárias, estresses e crises que surgem na nossa vida. Não só a capacidade de se adaptar, mas de superar, de seguir em frente, de se reinventar, de não ficar preso a estas coisas, e também a capacidade de voltar, trazer sua vida para a normalidade e, quem sabe, até com uma versão melhorada daquilo que você era antes dessa crise. Então, olha que bonita palavra essa resiliência. Você enfrenta, você encara algo ruim, não é porque você gosta, mas você supera, você não se deixa vencer. Então, esse tudo sofre aponta para isso, aponta para esta capacidade de suportar. E aqui também, irmãos, vale a capacidade de suportar provocações, insultos no trânsito, de alguém desbocado, de alguém nervosinho. Isso não é fácil, não é? Às vezes nós dizemos, não tenho sangue de barata. Se sangue de barata, irmãos, é suportar isso, eu nem sei se barata tem sangue, mas é um dito popular, não é? Vamos deixar pelo dito popular. Então nós somos dessa fleuma, né? Dessa tranquilidade de não cair em provocação. E isso é realmente um desafio para muitos de nós. Isso foi o tudo sofre. O tudo crê. O tudo crê, irmãos, aponta para duas características muito significativas. A primeira delas é crer na palavra de Deus sem duvidar. É você aceitar a palavra de Deus como revelação dada a nós por inspiração do Espírito Santo, como sendo a expressão daquilo que Deus deseja para a nossa vida, do melhor que Deus deseja para nós, sem duvidar, sem questionar. Então, o primeiro aspecto do tudo crer é uma aceitação da palavra de Deus, num tempo em que a palavra de Deus vem sendo questionada, vem sendo posta em dúvida, vem sendo diminuída. Se espera de nós que nós reafirmemos a nossa crença e a nossa valorização à palavra de Deus. O segundo aspecto é pensar o melhor das pessoas, é acreditar nas pessoas, é dar uma chance para as pessoas, no sentido de esperar delas o melhor que elas podem nos dar, não julgá-las como sendo incapazes, mas aceitá-las como tendo oportunidade, como tendo chance de viver uma experiência diferente. Dois significados, portanto, um em relação a Deus e a sua palavra, outro em relação ao semelhante, ao nosso próximo. A terceira palavrinha desta série de 4, que na verdade é a sexta do que estamos estudando, das palavras positivas, é o tudo espera. Então, esta expressão se refere a crer ou aguardar,
com expectativa a alguma coisa boa que vai ocorrer. Então, é a esperança de que tudo vai acabar bem. Mesmo que estejamos passando por lutas e dificuldades, mesmo que estejamos enfrentando problemas que nos parecem maiores do que a nossa capacidade de lidar com eles, mas é a esperança de que tudo vai acabar bem, de um modo ou de outro, de uma forma ou de outra. É a virtude também e a capacidade de nós agirmos com confiança em meio às dificuldades ou em meio às boas coisas. Isto é, o tudo espera. E o autor, então, fecha essa lista de 7 características positivas com o tudo suporta, utilizando um verbo sinônimo do tudo sofre. O autor, ele entendeu que a ocorrência de um verbo sinônimo, que não, para não repetir aquele que já foi usado, reforça a necessidade de suportar com perseverança as provações. Ao repetir esse conceito, ainda que em outra palavra, Paulo direciona a atenção para crer e esperar como foco principal. Então, ele nos ajuda a entender que o amor persevera, porque crê e espera. Então, ele se refere às 2 virtudes anteriores, linkando com esta última. Então, o amor toma tudo crê e o tudo espera como uma motivação para tudo suportar. Bom, uma sugestão que aparece aqui nas letrinhas pequenas é observar que estes 7 elementos, eles têm uma relação íntima, próxima, com os 9 elementos que compõem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. E todas estas 9 características do fruto do Espírito, elas estão representadas nestas 7 virtudes. Eu quero, para finalizar aqui a nossa lição de segunda-feira, quero ler um parágrafo, 3 linhas, na verdade, que eu encontrei aqui nos comentários de Ellen White, que eu achei muito interessante, e diz o seguinte: não precisamos nos esforçar para amar uns aos outros. O amor de Cristo no coração é o que necessitamos. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o amor verdadeiro brota espontaneamente. Irmãos, às vezes nós dizemos de algumas pessoas: é fácil amar você, outras pessoas nos parecem mais difícil de ser amadas, né? Mas aqui Ellen White nos faz pensar que o amor de Cristo no coração, ele nos capacita a amar as pessoas. Que Deus nos abençoe com esta capacidade. Esta é uma... Esqueci de dar a fonte, não é? Deixa eu localizar de novo aqui. Isso aparece em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 215. E dessa maneira, nós pomos um ponto final na lição da segunda-feira.